O coach, ele foi criado nos Estados Unidos, né? A palavra coach, treinador, resumidamente, né? Eu creio que quando criaram o coach lá atrás, o intuito nos Estados Unidos foi um pouco diferente do que a gente trouxe para cá, né? Algumas pessoas, eu não vou te dizer o tempo que veio, porque eu vou estar mentindo, mas a gente vê muitas pessoas, como você falou no início, né? Muitos coaches que eles consideram que deram certo, porque foram pessoas que acabaram juntando fortunas, juntando um patrimônio, um império, ensinando, teoricamente, as pessoas a viverem um novo nível, as pessoas a ficarem ricas. Você tem muitos codinomes, né? Alguns falam em generais, outros falam em leões, enfim. Existe uma vertente muito grande. Cada um tem suas tribos lá. Exatamente, são tribos, né? Inclusive, eles chamam disso, pastor. Então, a discussão ela fica muito grande porque eles acabam dizendo que todos, sem exceção, eles não discriminam uma pessoa no sentido de que todos podem e conseguem ficarem ricos, né? Deixar claro aqui que nós não estamos falando de bem-sucedido ou de próspero, eles falam de riqueza. Todos os coaches ensinam você a ter um mindset, você virar uma chave, você pegar um código, que só depende de você virar uma chave para que você se torne um governador, um líder, uma coisa nesse sentido. Então, isso eu acho que vai um pouco de encontro com o que eu acredito. Vai um pouco de encontro com aquilo que eu entendo que é o evangelho que eu vivo, né? Que é o evangelho que eu aprendi, que é a Bíblia que eu leio. Eu acho que vai um pouco contra, porque a Bíblia, em nenhum lugar a gente pode garantir que todos nós seremos ricos, por exemplo. Ou você querer dizer que um gato, só porque ele é um felino, ele pode virar um leão. Eu acredito que o gato tem os seus propósitos e o leão tem o seu propósito. Se eu tentar fazer um gato virar um leão, eu creio que esse gato vai ter um problema. Porque o leão, ele mata a hiena, o leão, ele caça. Bota um gato para fazer isso. Você vai conseguir treinar ele para fazer? Não vai, porque ele é um gato. Então a gente precisa respeitar os propósitos. Os coaches, eles criam muitas metas. Eu acho que a meta é algo humano. Eu creio num evangelho de propósito. Mas não é ruim ter meta, né? Dependendo do que você vai fazer e tal. Não, aqui a diferença é que o quê? É que eles deixam o propósito de lado, pastor. Se você acompanhar alguns deles, eles baseiam tudo naquilo que você determina, você pode viver. E eu acredito em algo que a gente vai viver o propósito, que é algo que a gente nem consegue sonhar. Eu creio que os sonhos de Deus são muito maiores que os nossos. Que eu tenho um propósito, o senhor tem um propósito, o pastor tem um propósito. Se eu colocar todo mundo no mesmo balaio, se eu colocar todo mundo dentro daquela sala ali, são 50, 100, 200 mil pessoas fazendo aquele curso, e eles querem fazer com que a gente aceite que todos aqueles têm o mesmo propósito, o mesmo... É tudo igual. Isso contraria um pouco o que eu acredito. Eu acredito que a gente tem propósitos distintos. Eu acredito que, como a Bíblia fala, né? Os pensamentos do Senhor são diferentes dos nossos pensamentos, né? Os sonhos do Senhor são como o céu e a terra, mais altos do que os nossos. Então, eu creio que quando eu limito a minha vida a uma meta que eu crio, eu sou limitado. Eu posso estar verdadeiramente bloqueando o propósito de Deus. Às vezes o propósito de Deus é muito maior do que aquele. Então, o coach, ele pega pessoas que às vezes estão desacreditadas, pessoas que tentaram de tudo e não deu certo, e colocam na cabeça deles que verdadeiramente só depende deles. Eu vejo até alguns sendo um pouco agressivos no sentido de chamar a pessoa de burra. Você é um burro, você que não conseguiu, você que errou. Pega essa chave, pega esse código. E eu acredito que o evangelho que eu vivo, ele é baseado em propósito. Eu acho que o mais importante é eu entender qual é o meu propósito no reino. O que Deus sonhou para mim. Porque o sonho dele é muito maior do que o meu. Ok. Pastor Robson, vamos lá. Sua opinião inicial sobre o tema, meu irmão. Bom, a abordagem que você fez, César, acerca por que cresce de uma forma tão exponencial, está baseado de forma imprescindível no que Paulo ensinou a Timóteo, na segunda carta, no capítulo 4, verso 3, que diz assim, abre aspas, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, a saudável doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que, sentindo coceira nos ouvidos, fecha aspas. Em outras palavras, Paulo ensina a Timóteo a não apenas ele se instruir, mas ele ensinar e perseverar ensinando naquilo que ele aprendeu. Então, quando nós olhamos para o texto de Atos, no capítulo 2, em que Pedro ele ressignifica a profecia de Joel, ele troca depois desses para os últimos dias, foi inaugurado ali
o período que é a última era da igreja ou da humanidade antes da vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, o que ocorre é que, de uma forma progressiva, ocorrerão surgimentos de falsos mestres, falsos ensinos com falsas igrejas. O que é mais interessante é que, quando nós olhamos ali para Gênesis 3:5, o que motivou a queda do primeiro casal, Adão e Eva, os nomes não são próprios, evidentemente, mas o que ocorre? O que motivou a queda foi o desejo de ser iguais a Deus. Isso foi a motivação da queda, do pecado que o Arne Gruden chama de pecado herdado. Então, os homens, atualmente, eles herdaram esse desejo, essa cobiça de serem iguais a Deus. Eles entendem que a prosperidade de Deus é uma prosperidade baseada num contexto pós-moderno, que é o narcisismo, individualismo, capitalismo, que eu vou trabalhar bastante com esses temas pós-modernos, porque nós somos filhos da pós-modernidade com o sentido bom da palavra. Então, por que cresce de forma assustadora? Foi a abordagem que o senhor fez no começo. Porque, na verdade, os métodos do diabo apenas mudam. Antigamente era a teologia da prosperidade, o neopentecostalismo. Posteriormente, maldição hereditária. Olha, se você não fizer, sai da minha bênção, cuidado, tem que fazer isso. Hoje, eles misturaram, colocaram o coach dentro da palavra de Deus. Então, os métodos do diabo ocorrem desde Gênesis 5. O que Deus lhe falou? Não é exatamente isso. Mateus 4 com Jesus. Olha, a palavra diz isso, porém... E agora ele vai sempre colocando dentro da palavra essas vírgulas e, por conta disso, vão surgindo cada vez mais adeptos a essa teologia que nada mais alimenta a cobiça, o desejo dessas pessoas de serem prósperas ou desejam buscar algo que definitivamente não tem respaldo nenhum das Escrituras Sagradas. Bom, você pode mandar o seu